Meu irmão, minha irmã, sou o padre Daniel Antônio, pároco lá da Paróquia Imaculada Conceição, na cidade de Ibitinga, diocese de São Carlos. E dentro do Terço do Combate, dentro dessa novena poderosa em honra a Nossa Senhora Desatadora dos Nós, convidados a nessa noite pedir que pela intercessão da Virgem Maria o nó do sentimento de inferioridade seja desatado das nossas vidas. E uma vez que o nó está desatado, nós podemos viver como Jesus nos prometeu, uma vida plena, uma vida nele, uma vida com ele, uma vida por ele. E para iluminar a nossa catequese nesse dia, se você quiser acompanhar lá no livro de Gênesis, capítulo 18, versículos de 1 a 14. Gênesis 18, 1 a 14. Caso você não tenha a Bíblia aí pertinho de você, você pode anotar esse texto bíblico e meditar depois. O Senhor apareceu a Abraão nos carvalhos de Mambré, quando ele estava assentado à entrada da sua tenda, no maior calor do dia. Abraão levantou os olhos e viu 3 homens de pé diante dele. Levantou-se no mesmo instante da entrada de sua tenda, vindo-lhes ao encontro, prostrou-se por terra. Meu Senhor, disse ele, se encontrei graça diante de vossos olhos, não passeis avante sem vos deterdes em casa de vosso servo. Vou buscar um pouco de água para vos lavar os pés. Descansai um pouco sob esta árvore. Eu vos trarei um pouco de pão, e assim restaurareis as vossas forças para prosseguirdes o vosso caminho, porque é para isso que passastes perto de vosso servo. Eles responderam, faze como disseste. Abraão foi depressa à tenda de Sara. Depressa, disse ele, amassa 3 medidas de farinha e assa os pães. Correu em seguida ao rebanho, escolheu um novilho tenro e bom. Deu a um criado que o preparou logo. Tomou manteiga e leite e serviu aos peregrinos juntamente com o novilho preparado, conservando-se de pé junto deles, sob a árvore, enquanto comiam. E disseram-lhe, onde está Sara, tua mulher? Ela está na tenda, respondeu ele. E ele disse-lhe, voltarei à tua casa dentro de 1 ano, a esta época, e Sara, tua mulher, terá um filho. Ora, Sara ouvia por detrás a entrada da tenda. Abraão e Sara eram velhos, de idade avançada, e Sara já tinha passado de idade. Ela pôs-se a rir secretamente. Velha como sou, disse ela consigo, conceberei ainda o amor? E o meu Senhor também já está em anos. O Senhor disse a Abraão, por que se riu Sara, dizendo, será verdade que tu teria um filho, velha como sou? Será isso, porventura, uma coisa muito difícil para o Senhor? Em 1 ano, a esta época, voltarei à tua casa e Sara terá um filho. Palavra do Senhor, graças a Deus. Essa palavra ilumina aquilo que é desejo do meu coração, que foi também inspirado por nosso Senhor para essa catequese sobre desatar o nó do sentimento de inferioridade. Vejam qual é o cenário que Abraão e Sara estão vivendo. Interessante é que o livro do Gênesis descreve exatamente a posição de Abraão. A porta da tenda, no calor do meio-dia, diz a palavra, com a cabeça baixa. Padre, como o senhor sabe que Abraão estava com a cabeça baixa? Que diz a palavra que quando os 3 homens chegaram à porta da tenda, ele levantou os olhos, ou seja, ele estava de cabeça baixa. E por que estava de cabeça baixa? Porque sendo ele
o herdeiro da promessa. Lembra que lá no capítulo 15, Deus tinha feito uma promessa a ele: Abraão, serás pai de uma grande descendência, maior que o número das estrelas. E ele, não vendo essa promessa se cumprir, a porta da sua tenda de cabeça baixa, ele pensava: será que Deus se esqueceu de mim? Será que o Senhor se esqueceu da promessa que fez ao seu servo? E acho interessante aqui, existem duas realidades que levam ao sentimento de inferioridade. A primeira realidade é um movimento interior. Abraão, no seu interior, tem a promessa não cumprida, ou a demora para se concretizar a promessa. E diante dessa demora, esse sentimento: será que eu sou mesmo um patriarca? Será que Deus vai fazer mesmo aliança com o povo a partir de mim, a partir do meu sangue? Será que um dia vão me chamar, como o Senhor disse lá no capítulo 15, de pai da fé? Então esse movimento interno deixa Abraão de cabeça baixa. Talvez, meu irmão, minha irmã, você tem também dentro de você situações que te levam ao sentimento de inferioridade, sentimento de olhar para si e dizer: eu não valho nada, eu não tenho valor algum. Talvez existe dentro de você esse movimento interior que te leva a esse sentimento de não se considerar digno. Mas também existe uma motivação exterior. Aqueles homens perguntam a Abraão: onde está Sara, tua esposa? Abraão responde: meu senhor, meu problema está lá dentro de casa. Talvez o que leva você, meu irmão, minha irmã, a ter esse sentimento de inferioridade é o problema dentro de casa. E Abraão aponta para a tenda, porque Sara, sendo estéril, lá dentro da tenda, é para Abraão a motivação para esse sentimento de inferioridade. Talvez o que te leva ao sentimento de inferioridade, meu irmão, minha irmã, são as pessoas da sua casa, que olham para você e dizem: você não vai ser nada na vida, você não vale nada. Talvez são as pessoas dentro da sua casa que, por conta da ausência, te levam a achar que você não é digno do amor de Deus. Isso aconteceu comigo. Eu vou partilhar com vocês uma situação muito íntima da minha vida. Eu apresento não para expor o meu pai, porque eu já o perdoei e o amo, e amo até a eternidade. Mas meu pai era alcoólatra. E não era aquele alcoólatra de beber só de final de semana ou no final do dia. Um período da vida, não trabalhava mais, e ele bebia pela manhã, e várias vezes ao dia ficava bêbado, e tinha que buscar nos bares. Só que quando nós éramos pequenos, meu irmão e eu, nós sofremos demais, minha mãe nas mãos do meu pai. Me recordo que numa das ocasiões nós estávamos voltando da igreja, e aí meu pai nos trancou para fora. E lá de dentro ele gritava: se vocês entrarem, eu mato vocês. E eu sou caçula, olhei para minha mãe e perguntei: mas mãe, onde nós vamos dormir? E nós fomos dormir dentro do bueiro, dentro daqueles canos bem largos, né, de saída de água, de galeria. E eu lembro que minha mãe me abraçou de um lado, abraçou meu irmão de outro. E eu estava profundamente revoltado. E eu lembro que pequenininho eu disse assim para minha mãe: eu nunca mais quero chamar Deus de pai. Porque olha o que o pai está fazendo com a gente. E eu não me considerava digno de ter esse relacionamento de um Deus que me chama de filho, e a graça de olhar para ele e chamá-lo pai. O meu problema estava dentro da tenda, dentro da minha casa, que me levava a esse sentimento de não se sentir amado e de não me relacionar com esse Deus que é pai. Talvez você, meu irmão, minha irmã, passa pelo mesmo, por coisas piores. Talvez você, esposa, tenha passado por situações humilhantes, tem visto seus filhos também não sentirem esse amor de Deus que é pai, como nós ouvimos no testemunho daquela mãe solteira, que a filha, não, com a ausência do pai, sentia-se inferior.
Era isso que eu me sentia. E quantas vezes eu dizia assim para Deus: por que o Senhor não permitiu que eu nascesse na casa do Douglas, do Diogo, que eram meus vizinhos? E me causava uma profunda raiva ver os pais dos meus amigos brincando com eles na rua. Era algo que eu queria. E eu dizia: a bebida roubou o meu direito de ter pai. Roubou igualmente o meu relacionamento com esse Deus que quer olhar para mim com amor de filho. E eu não conseguia me relacionar com ele por conta dessa ferida com o meu pai. Até que chegou um dia, eu fui para o seminário e participando de um retiro, num momento de oração, de cura interior. Era um retiro que acontecia anualmente para seminaristas. Era um retiro chamado Renascem, que acontecia em cada estado. Acontecia uma versão estadual no mês de julho, uma versão nacional no mês de janeiro, e foi num nacional. No momento de oração de cura interior, o sacerdote conduziu uma oração para a cura dos afetos. E a palavra que ele utilizou foi: tem um seminarista aqui que não consegue se relacionar com Deus e se sente inferior em se relacionar com esse Deus que é pai, por conta das feridas com seu pai. Naquela hora eu comecei a chorar, e o único desejo que tinha no meu coração era de chegar em casa e dizer: pai, eu te perdoo. Acabou então o retiro, eu fui para casa, encontrei com meu pai, só que estava bêbado, e eu não tive coragem de dizer: pai, eu te perdoo. Passou um tempinho. Noutra ocasião, então, eu tive a oportunidade de dizer: eu te amo. E te amo apesar dos seus erros, das suas limitações, porque eu sei que o Senhor me ama. O Senhor só não consegue demonstrar, porque a bebida tem te roubado de mim. E aquele momento foi um divisor de águas. Me ordenei padre, meu pai foi na minha ordenação diaconal, na minha ordenação presbiteral. E nesses momentos sóbrio, porque meu irmão não deixava ele beber, o dia inteiro ficava em cima dele. Então, no meu início de sacerdócio, onde eu ia, levava o meu pai, porque eu sabia que nas minhas missões ele não ia beber, e ele ficava feliz e todo orgulhoso, e eu apresentava: olha meu pai. E as pessoas que são das paróquias onde eu passei sabem que eu não tinha vergonha de levá-lo nos lugares, mesmo quando ele bebia e dava vexame. Eu me recordo que uma vez eu vim pregar um retiro aqui em Fortaleza. E aí, meu irmão me ligou. O retiro chama Famílias Restauradas, uma missão linda que tem aqui em Fortaleza, que eu os acompanho já há algum tempo. Venho pregar nos seus retiros. Inclusive, esse final de semana eu estava pregando um seminário de vida no Espírito, promovido por essa missão, Famílias Restauradas. E aí eu preguei o retiro e meu irmão me ligou e falou: olha, o pai parou de beber. E eu dizia assim: impossível, ele está bebendo. Aí ele: hoje não bebeu de novo. E eu dizia assim: ele vai beber, fica tranquilo. E aí, final de semana não bebeu, segunda-feira não bebeu. Fiquei aqui em Fortaleza até mais ou menos na quinta-feira. E eu cheguei em casa ansioso para ver meu pai pela primeira vez por vários dias sóbrio. E aí eu me recordo que eu passei em casa para pegar minha mãe, eu ia levá-la para minha cidade para fazer uns exames. E meu pai estava sem beber, porque no outro dia meu irmão ia levá-lo para se aposentar. E ele estava todo feliz para fazer os exames. E aí eu me recordo que dei um abraço e disse: como é bom te ver assim. Cheguei em casa, dormimos. Aí no outro dia pela manhã, meu irmão telefonou e disse assim: o pai faleceu. Eu voltei do retiro, esperei 31 anos para ver meu pai sóbrio um dia. E esse dia valeu tanto a pena, porque eu tenho certeza que aquele sentimento de inferioridade, profetizado naquele retiro quando eu era seminarista, foi curado naquele dia que eu disse: pai, eu te amo, eu te perdoo e te peço perdão. E a partir desse momento, eu tenho certeza que o coração dele também se abriu. Fiz então o propósito de rezar por ele 30 dias, rezei 30 dias, com atenção, para que ele pudesse ser perdoado e contemplar a glória de Deus. Veja, meu sentimento de inferioridade era um movimento interno
porque era uma motivação do meu coração, assim como Abraão. Será que eu sou digno mesmo de ser pai de uma grande nação? Mas também era um movimento exterior. Onde está tua esposa? Está lá na tenda. Meu problema está lá em casa. A sua dificuldade talvez esteja lá na sua casa. O que tem te levado a ter esse sentimento de inferioridade está lá em casa. Mas a grande pergunta é, padre, de que jeito nós somos curados desse sentimento de inferioridade? Veja, se existe o sentimento de inferioridade, a sua raiz está com toda certeza no pecado. Porque se o sentimento de inferioridade é um mal, a fonte do mal é o pecado. Diz o Catecismo da Igreja Católica, lá no número 1488, aos olhos da fé, nenhum mal é mais grave do que o pecado. Em nada tem consequência, e nada tem consequências piores para os próprios pecadores, para a igreja e para o mundo. Veja, o pecado faz um mal para o próprio pecador, faz um mal para a igreja e faz um mal para o mundo. Isso diz o Catecismo da Igreja Católica. Então, padre, o sentimento de inferioridade, que é um mal, que tem sua origem lá no pecado, também faz isso, com toda certeza. Porque o sentimento de inferioridade me fere. Então, diz o Catecismo da Igreja Católica que o pecado faz um mal para o pecador, mas faz um mal também para aquele que está à minha volta. Faz um mal para a igreja, porque o pecado é uma ferida na igreja. E faz um mal para o mundo, porque quando nós pecamos, nós deixamos de testemunhar uma vida na graça. O sentimento de inferioridade, então, por ser pecado, nos afasta do Senhor. Diz Santa Catarina de Siena, lá no livro O Diálogo, é o diálogo entre o homem e Deus diz assim: o pecado priva o homem de mim, sumo bem, ao tirar-lhe a graça. O sentimento de inferioridade nos priva de fazer a experiência com a graça de Deus. Então, a origem do sentimento de inferioridade, desse nó que tem atravancado a sua vida, que tem te impedido de ser feliz, que tem te impedido de se relacionar. Quantas pessoas me procuram, padre, eu não me considero digna de entrar num relacionamento, por palavras ditas de outros relacionamentos, ou mesmo da família. Tem gente que não tem sucesso na vida financeira, não consegue fazer nada, porque um dia escutou quando era criança, esse menino não vai ser nada na vida. E quantas mensagens eu tenho recebido no meu Instagram de pessoas profundamente feridas. Então, de que jeito nós somos curados e de que jeito esse nó do sentimento da inferioridade, ele é desatado das nossas vidas? Veja, se é o pecado, existe uma única solução: fazer a experiência com aquele que nos redimiu. Fazer a experiência com aquele que assumiu a nossa fraqueza, para que, olhando para ele, nós possamos ser fortes. Tem um prefácio da missa do Natal que diz assim: no momento em que vosso Filho assume a nossa fraqueza, a natureza humana recebe uma incomparável dignidade. Ao tornar-se ele um de nós, nós nos tornamos eternos. De que jeito nós somos curados do sentimento da inferioridade? Saber que alguém assumiu a minha condição, para que eu olhasse agora para a minha vida e tivesse uma nova dignidade. Diz o prefácio do Natal, uma incomparável dignidade. Primeira dica, primeiro conselho então, para que em seu coração seja desatado o nó desse sentimento de inferioridade: ele assumiu a minha fraqueza e deu à minha natureza uma incomparável dignidade. É olhar para o espelho, recitar o Salmo 138, que diz: Senhor, as tuas obras são maravilhosas. E se eu sou obra tua, que maravilha que eu sou. Porque ao assumir a nossa condição, nós recebemos uma incomparável dignidade. E diz São Gregório Nazianzeno que só pode ser redimido aquilo que é assumido. E ele assumiu então a nossa fraqueza, para que na nossa fraqueza nós experimentássemos redenção. Então permita, meu irmão, minha irmã, por favor, permita que essa experiência com o Cristo te redima,
tire a sua alma desse sentimento, tire o seu coração desse sentimento. E de que jeito nós somos renovados na esperança? Acreditar na promessa. Aqueles homens disseram a Abraão: ano que vem nós vamos voltar, e Sara já vai ter um filho. E ela de dentro da tenda começa a rir: como eu, velha como sou, ainda darei a luz, e o meu marido também é idoso, é velho. Só que a palavra lançada sobre eles é uma palavra de Deus, porque nós encontramos nesses 3 homens o prenúncio do Deus uno e trino. Então, o segundo conselho para que em nossos corações seja renovado esse sentimento de superioridade, veja, superioridade na dignidade de Cristo, nós precisamos acreditar nas promessas. E qual é a palavra que faz o nosso coração acreditar de fato na promessa? É o Evangelho, é a palavra de Deus, é abrir-se à palavra. Então, o segundo conselho que eu lhe dou é: busque auxílio na palavra de Deus. Ontem nós rezávamos pedindo a libertação das pessoas que ainda buscam o horóscopo e buscam ler a sorte nos astros. Tem tanta gente que não sai de casa sem ver horóscopo, mas não lê o Evangelho do dia, não lê a liturgia diária. Façamos o propósito de o nosso interior, esse sentimento de inferioridade, buscando auxílio na palavra de Deus. Primeiro, reconheça então a sua dignidade, porque Ele assumiu a sua condição. Segundo, volte a acreditar nas promessas. Terceiro, todo sentimento de inferioridade brota de uma situação atual, sempre. O sentimento de inferioridade, ainda que sejam acontecimentos passados, ainda que seja uma palavra dita sobre a sua vida, o sentimento de inferioridade é sempre algo atual, é algo presente. É aquele olhar para dentro de si e olhar para as coisas externas e reconhecer que eu não valho nada. Não existe solução para mim. Então, se é um momento atual, de que jeito nós conseguimos superar esse momento atual? Eu pregava na missa agora há pouco, que celebrei aqui no Instituto às 17 horas. A primeira leitura de hoje é extraordinária. Davi chega para Saul, enquanto Golias está desafiando o exército de Israel. E lembra que lá no capítulo 4, o exército de Israel já tinha perdido a Arca da Aliança. Lembra, Ófni e Finéias, os filhos de Eli, levaram a arca para a batalha e perderam. Então eles já tinham perdido uma batalha. E aí Golias, um gigante, começa a desafiar o exército de Israel. Então o pequeno Davi chega para o rei Saul e diz assim: eu vou enfrentar o Golias. E aí Saul diz: mas você nem é guerreiro, você é pastor de ovelhas. E a primeira leitura vai descrevendo como era Davi, bonito, ruivo. E Davi então responde o seguinte: quando eu estava lá pastoreando as ovelhas, vinha de vez em quando lá um urso, um leão, e o Senhor me ajudava a enfrentar. Então agora eu vou enfrentar Golias. De que jeito nós conseguimos então enfrentar a situação atual do sentimento de inferioridade? Olhando para trás e vendo os ursos e os leões que nós já enfrentamos. De que jeito eu consigo enfrentar o Golias do sentimento de inferioridade de hoje? Olhando para a minha história e reconhecendo que eu já passei por tantas coisas. E já fui vitorioso em tantas coisas. E por que esse sentimento tem me prostrado? Por que esse sentimento tem me deixado vazio? Por que esse nó tem atravancado a minha vida, a minha felicidade? Se Deus já fez tanto por mim, foi a experiência que o povo de Israel fez lá no exílio da Babilônia. Lá no exílio da Babilônia eles diziam: será que Deus se esqueceu de ter piedade? Será que a ira lhe fechou o coração? Eu confesso que é esta minha dor, a mão de Deus não é a mesma, está mudada. Mas aí o salmista diz: mas recordando os grandes feitos do passado. O salmista lembra: Deus já abriu o mar, já fez chover pão do céu.
Deus já fez uma coluna luminosa nos guiar durante a noite, uma nuvem nos encobrir durante o dia. Ele já fez tanto por nós lá no passado. Então hoje, confiar nele. Então de que jeito, meu irmão, minha irmã, você consegue vencer o sentimento de inferioridade de hoje? Olha para aquilo que Deus já fez. Olha para o passado. Olha para as realidades que você já venceu. Olha para os ursos, os leões que você já enfrentou. Toda vez que em meu coração existe um desafio, uma dificuldade, uma luta, eu faço esse esforço interior de olhar para aquilo que Deus já realizou. E olhando para aquilo que Deus realizou, nós somos renovados na esperança. Nós restauramos a confiança. Permita, irmão, minha irmã, que a cruz de Cristo redima o seu coração, sentimento de inferioridade. Padre, mas sozinho eu não consigo. Padre Daniel Antônio, sozinho eu não consigo. Eu sou professor de história num colégio lá em Ibitinga, na minha cidade. E aí, dando aula sobre o Império Romano, eu falei para os alunos, existe um ditado até hoje em Roma, que vem de lá dos tempos das batalhas. O exército romano era um dos exércitos mais estruturados. O fato é que quando o exército enfraqueceu em 476, o império caiu. Porque o que assegurava o império era o exército. E qual que era a estratégia do exército romano? A estratégia era a seguinte: quando o soldado era forte, eles faziam uma armadura pouco resistente. Porque sabia que o soldado forte ia conseguir se defender. Mas quando o soldado era um pouquinho mais fraco, eles faziam uma armadura um pouco mais resistente. Então surgiu o ditado: quanto mais fraco é o soldado, mais forte deve ser a armadura. Talvez você olhe para a sua vida e diz: padre, eu sou um soldado fraco. Eu faço parte do exército de São Miguel, mas olhando para a minha vida, para o sentimento de inferioridade, eu sou um soldado fraco. E quantas pessoas me procuram na direção espiritual, até mesmo virtualmente, partilhando as suas dores, dizendo as suas angústias. E eu sempre lembro dessa verdade: soldado fraco precisa de armadura resistente. E qual é a armadura que nós soldados enfrentamos as dificuldades? Se chama Virgem Maria. Um coração mariano, um coração profundamente consagrado a ela, tem o sentimento de inferioridade curado. Veja, se a origem do sentimento de inferioridade está no pecado, lembra que lá no jardim do paraíso, homem e mulher estenderam suas mãos levianamente em direção à árvore, e por isso pecaram. Então lá originou o sentimento de inferioridade. E onde esse sentimento é curado? Existe agora uma nova árvore. E do lado dessa árvore tem um homem e uma mulher. A Virgem Maria e o discípulo amado, que nem coloca o nome dele. Para que você se sinta ali, no lugar do discípulo amado. E junto com ela, a Virgem Maria, a mulher que é a armadura dos soldados fracos, nós possamos agora estender as nossas mãos em direção à árvore da cruz e receber da árvore da cruz o fruto que redime, que cura, que desata o nó desse sentimento de inferioridade. Permita que essa pregação entre na sua vida. Permita que essa catequese entre no seu coração. Lembra que essas palavras ainda ficam disponíveis aí no nosso canal no YouTube. Resgata. E que ainda do alto da cruz me dá uma armadura de presente. Filho, filha, eis aí tua mãe. E daquele dia em diante, o a levou para casa. Leve Maria para casa. Leve a Senhora desatadora dos nós para casa.
e peça que pela sua intercessão, a sua vida, esse nó da inferioridade seja curado. Que seja curado também todo o sentimento de baixeza, mas esse sentimento de baixeza ruim, que te impede de experimentar essa dignidade que o Senhor te deu. Vou repetir o prefácio da missa do Natal para que o seu coração se convença de que você tem uma incomparável dignidade. O prefácio diz: no momento em que vosso Filho assume a nossa fraqueza, a natureza humana recebe uma incomparável dignidade. Ao tornar-se Ele um de nós, nós nos tornamos eternos. De que jeito é curado então em seu coração esse sentimento de inferioridade? Olha sempre para você mesmo e diz: eu agora tenho uma incomparável dignidade. Deus assumiu minha carne, assumiu minha condição, assumiu minha fraqueza. E olhando para os grandes feitos que Ele já realizou na minha história, no meu passado, eu quero ter forças para enfrentar toda a dificuldade de agora, de hoje. Existem inúmeros testemunhos que nos ajudam a crescer. Existem inúmeras histórias que nos ajudam a crescer nessa dignidade que o Senhor nos deu.